despreocupação. Mas aí foi interessante a fala do jovem, um garoto de 19 anos que começou a vir a nova consciência aqui há muito pouco tempo, e ele fez uma declaração. A gente, durante o encontro, né, se lembra do que foi no passado e o que é hoje, com relação à grande quantidade de público, e aí a gente se sente triste, cabisbaixo, como foi, e hoje nós enfrentamos tantas dificuldades. E aí o jovem colocou uma coisa que nos emocionou a todos nós que estavam lá, ele dizendo o seguinte, que ele vinha para cá e ele encontrou aqui algo que não via em lugar nenhum, né? Que era justamente essa presença da diversidade, a presença respeitosa para com todas as perspectivas, não só religiosas, mas visões, aqui o espaço extremamente democrático de discussão, em que vai de ufologia, a astrologia, de direitos humanos, a feminismo, entre tantos outros temas. E ele dizia justamente isso, da emoção dele, né, esperando que isso persista durante muito tempo ainda, por ele ter essa oportunidade de estar em um espaço que pode possibilitar a tudo isso, né? Isso nos revigorou, né? Todos nós, nos dá uma alegria. Nem fala em dar, em trazer em alegria. Nossa, meu irmão, se você quiser olá, gente, boa noite. Eu queria aproveitar para dizer que a gente não pode dimensionar a nova consciência pela quantidade da plateia que a gente tem hoje. Primeiro porque muitas pessoas no passado iam porque era quase que, tirando o MIEP, que é um encontro que tem 46 anos, era o que tinha diferente, que atraía pessoas de outras religiões. Depois houve um ataque acirrado à nova consciência, que pode fazer com que as pessoas tenham a falsa sensação de que a coisa encolheu, mas é uma mentira. Porque eu comecei a frequentar esse encontro quando eu tinha feito vestibular de psicologia. E todo mundo que vem aqui, a única coisa que faz é reverberar o que acontece no Brasil afora. Então esse encontro é um encontro que acontece em todo canto hoje. O que a gente aprende aqui, o que a gente aprendeu aqui, faz querer voltar de Veneza, né? Para poder ver novamente. Então não pense que isso aqui significa nenhum tipo de decadência, eu não vejo assim. Porque muitas pessoas que eu encontrei aqui, que eu reencontro aqui, que eu encontro lá fora, reverberam o que acontece aqui. E vamos combinar. A gente vai falar um pouquinho disso agora, mas as grandes mudanças históricas significativas na raça humana nunca foi a massa que fez. Foi um pequeno grupo de pessoas que viu um pouco além da massa. Eu vou derrubar no computador, me conheço. Foi um grupo de pessoas que viu além da massa e conseguiu, depois, insistindo, sem desistir, fazer esse movimento de transformação. Então, é uma alegria saber que esse encontro continua existindo. É uma alegria saber que os vídeos que são produzidos aqui reverberam, inspiram, se multiplicam, de modo que a gente não pode em nenhum momento achar que o que está acontecendo aqui é uma decadência. É um natural processo de seleção para quem realmente tem algum tipo de identidade com o que acontece aqui. E é uma identidade que não é fácil, porque o grande desafio do mundo que a gente vive hoje plural é suportar a pluralidade, e é para poucos. Mas ao dizer isso, não podemos cair na falsa sensação de que somos superiores aos demais por causa disso. Porque se a gente pensar assim, a nossa pluralidade é furada. Falta nela uma coisa que Alexei tão muito claramente falou aqui. Falta na gente amor, de entender quem não entende o mundo assim. E talvez por isso a gente tenha que tentar entender, e esse é o tema da palestra, por que os discursos de intolerância ganham força em certos ciclos históricos. O que acontece que a gente simplesmente tem hora que acha que a gente está em apenas retrocesso. Eu estava lendo um artigo da Hannah Arendt falando sobre a Revolução Francesa, e ela fazia uma comparação entre a Revolução Francesa e a Revolução Americana, e ela estava dizendo o seguinte, que ela achava interessante porque os franceses estavam discutindo coisas como o sentido da humanidade, para onde vamos, né? Por que devemos estar juntos, enquanto os americanos estavam discutindo como é que se monta um congresso, modelo de governo. E ela falou o seguinte, nenhum nem outro está errado, mas na verdade você vê a mais funcionalidade quando você primeiro discute as coisas mais objetivas e a partir delas as coisas mais subjetivas. Então ela começou a comparar a ideia de que muitas vezes, quando estamos num discurso muito à frente, nós temos uma tendência de achar que todas as pessoas pensam como a gente. Por isso que eu acho que muita gente ficou muito chocada com o que aconteceu, porque as pessoas acreditavam
que as pessoas pensavam como a gente. A gente se cerca em bolhas, a gente se cerca em guetos e a gente termina tendo essa dificuldade que Alexei falou aqui, de, mesmo que ele criou aqui, mostrou qual é o espectro de visão política dele, ele continua com o desejo de entender como é que o outro pensa, porque afinal de contas, o grande objetivo de todos os sistemas de crença que se desfilam e se desnudam aqui num diálogo ao longo de mais de 20 anos de Encontro para a Nova Consciência, é buscar uma sociedade em que a gente possa, mesmo discordando, respeitar profundamente a visão do outro. Eu estava vendo aqui um astrólogo que tem uma visão mística da vida, fazendo a gratidão de uma ciência positivista e prática como a medicina. É esse mundo que a gente quer ver. É um mundo em que a gente, mesmo que as pessoas não me respeitem, eu continuo respeitando o outro. Nem sempre concordando com o que o outro faz, desenvolvendo um trabalho de mudança profunda em relação a isso. Mas vamos tentar entender o que a gente não entendeu nesse processo. Onde foi que a gente deixou de perceber que as coisas estavam mudando? Então eu vou realmente tentar hoje, talvez vocês vão se surpreender, para quem já ouviu minhas palestras, porque você aqui bem didático mesmo, no sentido de tentar entender com vocês. Na verdade é uma coisa que eu venho estudando, né? Para que a gente possa compreender o que aconteceu. A primeira coisa que a gente tem que tentar entender é que quem acha que só um lado está certo é tão radical quanto o outro. Porque tem a incapacidade de observar ou tem uma visão maniqueísta do universo, dividindo o mundo entre He-Man, Esqueleto, Thundercats, Pipi e Frajola. Sempre acreditando que bons são os meus e quem pensa como eu, e maus são os outros e quem pensa diferentemente de mim. Essa visão, num espectro ou no outro, sempre vai criar radicalismos e sempre vai dificultar qualquer possibilidade de diálogo. Mas nós vamos entender porque o diálogo é tão difícil. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nesse momento em que a gente está vivendo, é uma ilusão imaginar que é possível acordo. Porque o acordo só se dá num campo. Historicamente, acordo só se dá num campo que ninguém suporta mais, o campo político. Porque no campo moral nunca vai haver acordo, gente. No campo ético, no campo filosófico, estético, não há um acordo porque ele é por natureza plural. O lugar do encontro é o lugar da política. E é um ambiente, no que pese ser extremamente tóxico e nefasto, é um ambiente em que tudo acontece. Em toda a sociedade humana, nós temos o que a gente vê hoje, é uma mudança de como isso aconteceu e que as pessoas não foram percebendo. Os atores políticos, eles eram poucos. Por exemplo, um país de 200 milhões de habitantes tinha 10 mil atores políticos. Quando eu precisava dar uma opinião, eu precisava chegar num jornal, eu precisava ter um amigo lá dentro, eu entregava um artigo de 2 páginas e depois de bajular muito, ele colocava uma frase. Eu não tinha acesso à comunicação direta com ninguém. Então, antigamente, era muito fácil controlar esse ambiente, esse embate, esse debate, porque ele podia ser profundo, mais do que hoje. Não existe profundidade nenhuma. Mas, de repente, a gente viu um fenômeno. Alguém está em Stanford, tem uma ideia, enquanto está dormindo na universidade, e cria um aplicativo. E esse aplicativo faz parte de uma demanda de transformações históricas. Esse aplicativo faz com que as pessoas consigam dialogar diretamente. Não vou dizer dialogar, seria muita pretensão, não há diálogo, mas pelo menos se comunicar diretamente umas com as outras e dizendo assim, sabe, a gente não precisa mais de um jornal para dizer o que é que a gente acha que é certo ou não. A gente não precisa mais de um partido para a gente emitir opinião ou querer desenvolver escala de poder. Essas pequenas configurações foram montadas, nós não fomos percebendo o poder que elas estavam tendo e que ainda estão tendo e que ainda é motivo de estudo e que nós não sabemos até que ponto e até onde isso vai, mas é o novo. Aquele novo que na fotografia que o Alexei colocou tem riscos e possibilidades, como no passado tem coisas que devem ser resgatadas. Assim a gente vê que existe hoje o que chama-se de uma destruição criadora. Você tem uma ideia da velocidade dessas destruições criadoras? O Deep Blue, que foi o computador que derrotou Kasparov, passou quase 10 anos estudando Kasparov para derrotar Kasparov. Eles perceberam que o computador, se fosse assim, ele demoraria muito. Então eles criaram a chamada Deep Learning, que é o aprendizado profundo. Aí a Google criou um computador que conseguiu derrotar todos os enxadristas humanos.
Nunca mais nenhum ser humano conseguiu ganhar deste computador da Google. Enquanto que o Deep Blue da IBM passou 10 anos para derrotar só Kasparov, o computador da Google aprendeu isso em 15 minutos. E aí a gente começa a ver que as pessoas, de um modo geral, não têm nem noção do que está acontecendo. Nós vemos na obra de Yuval Harari, por exemplo, uma questão que vai exigir de nós muito mais do que o embate ideológico, um embate pela sobrevivência da espécie, porque se está montando tecnologias, e quem monta tecnologia, ele não está nem aí para questões ideológicas, ele está lá querendo saber se vende o app dele. Ele tem lá um adolescente,